Pessoal, professor Maurício aqui novamente. Vamos gravar mais um vídeo de vasos de pressão. Dessa vez eu vou usar um outro livro, né? O autor é o James Dear, tá? Também o livro chama Mecânica dos Materiais. É um livro muito bom, tá? Tem um exercício interessante que a gente vai fazer agora, tá? Antes do exercício, só relembrar rapidinho as equações, né? O nosso formulário visto nos vídeos anteriores aí de vaso de pressão. Então, para o vaso de pressão cilíndrico, o que a gente tem? A gente tem a tensão circunferencial e a longitudinal, tá? PR sobre T e PR sobre 2T. São as tensões normais principais, né? No estado plano de tensões, tá? Essas tensões plotadas num gráfico, né, num diagrama chamado círculo de Mohr, né, representam esse círculo aqui, ó, né, esse azul aqui da direita, tá bom? Então a gente tem aqui na ponta a tensão aqui Hooke stress, que é a tensão circunferencial, e temos aqui na outra extremidade a tensão longitudinal, tá? A gente usa esse conceito aqui desse círculo para definir a tensão de cisalhamento máxima no plano, que seria o quê? A tensão σ1, que é essa aqui, né, circunferencial, menos a σ2, que é a longitudinal, dividido por 2, tá? Então, se você fizer a substituição dessas duas nessa equação, você vai chegar numa equação de tensão de cisalhamento máxima no plano, né, ou seja, no estado plano de tensões, PR sobre 4T. Mas a gente comentou também, né, que se a gente considerar o estado triplo, mesmo que a terceira tensão seja zero, né, a tensão radial aqui zero, a gente dá origem a esse círculo aqui bem maior, tá? E isso gera uma tensão de cisalhamento maior, né? Por quê? Porque eu vou fazer o σ1 menos σ3 sobre 2. Mesmo o σ3 sendo zero, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar o σ1, que é esse aqui, sobre 2, a tensão máxima, que a gente vai chamar de absoluta, fica PR sobre 2T, tá? Então essas são as tensões de cisalhamento. Para o vaso esférico, a mesma coisa. Então tá aqui, né? A única diferença para o vaso esférico é que a tensão, ao invés de chamar de longitudinal e circunferencial, a gente chama de tangencial, onde σ1 é igual a σ2. Então, quando a gente tenta plotar o círculo, né, o que acontece? No estado plano, só dá esse pontinho aqui onde está meu ponteiro, tá certo? Ou seja, significa que como as duas tensões coincidem no ponto, se eu tentar fazer essa subtração, vai acabar dando zero, né? Então não tem tensão de cisalhamento máxima no plano aqui para os vasos esféricos. Mas, considerando a terceira tensão, ou seja, a radial aqui igual a zero, dou origem a esse círculo bem grandão aqui, tá? E aí eu vou ficar σ1 menos σ3 sobre 2, significa que a tensão máxima absoluta para o vaso esférico é PR sobre 4T, tá bom? Importante a gente revisar aqui esse formulário, porque a gente vai fazer um exercício hoje e que vai pedir novamente para a gente calcular as tensões aí, máxima no plano, né, e máxima absoluta, tá? As tensões de cisalhamento que estão aí, certo? Então vamos ao exercício de hoje. Então olha só, o nosso exercício de hoje fala assim, ó. Um vaso de pressão cilíndrico é construído a partir de uma chapa longa e fina, enrolando-se a chapa em torno de um mandril e então soldando-se ao longo das bordas da chapa para fazer uma junção helicoidal, né? Então, tá aqui a solda, né, numa posição helicoidal, né? Se eu pegar uma folha aqui de papel, né, basicamente ele está falando que você enrolou essa chapa, né? Enrolou essa chapa e fez a soldagem, né, nesse cordão aí que ficou inclinado, aí ficou meio helicoidal, tá bom? Esse ângulo formado é um ângulo alfa de 55 graus com eixo longitudinal, ou seja, ele traçou uma linha aqui, ó, longitudinal, puxou uma reta tangente ao cordão de solda e marcou o alfa. O alfa para a gente é 55, tá bom? Aí ele fala assim, ó, o vaso tem raio interno 1,8 metros. Eu já deixei aqui, né, 1.800 milímetros, que é como a gente vai trabalhar, tá? Tudo Newton, tudo milímetro, tudo megapascal, certo? A espessura de parede 20 milímetros, deixa eu anotar aqui também, tá? Ele fala que o material da chapa é um aço que tem módulo de elasticidade 200 gigapascal e coeficiente de Poisson 0,3. Isso vai ser útil no finalzinho do exercício, tá bom? Considerando que o vaso está pressurizado a 800 kPa, né, quilopascal, determine, né?
Então, eu coloquei aqui o enunciado, né, os itens A, B, C e D, nos próximos slides aqui, tá? Para ficar mais fácil para a gente conseguir ver uma coisa de cada vez. Então, vamos ao item A. Item A, o que é pedido aí? Tensão circunferencial e longitudinal na parede do cilindro, né? Ou seja, é um vaso de pressão cilíndrico e eu tenho, então, tensão circunferencial e longitudinal, né? Então, a equação está aqui, PR sobre T, simplesmente substituir, fazer a continha sem segredo nenhum, né? O único cuidado é sempre lembrar, pressão interna, usei aqui em megapascal, o raio aqui é raio interno, tá certo? Só não vai confundir, é raio interno, 1800 milímetros e a espessura 20. Fazendo essa continha, temos a tensão circunferencial igual a 72 megapascal, tá? Próxima tensão é a tensão longitudinal, agora é PR sobre 2T, nem precisaria substituir, porque eu sei que vai dar metade, né? Tá certo? Vai dar metade dessa daqui, ó. Olha só. Pressão, raio interno, dividido por 2 vezes a espessura, 36 megapascal. Então, esse é o item A, tá certo? Então, mais simples, a gente já está acostumado, eu passei um pouco mais rápido para vocês, tá? Vamos ao item B. O que é pedido no item B? A tensão de cisalhamento máxima no plano, ou seja, no estado plano de tensões, tá? Então, dá uma lembrada, estado plano é esse círculo aqui, azul aqui menor, tá? Então, a gente sabe que podemos utilizar a definição, σ1 menos σ2 sobre 2, ou a equação pronta, PR sobre 4T. Como eu já determinei as tensões longitudinal e circunferencial, eu prefiro fazer pela primeira, mas tanto faz, tá bom? Então, eu achei a circunferencial 72, a longitudinal 36, né? Ou seja, σ1 e σ2, dividido por 2, já tenho aqui o valor igual a 18, tá bom? Então, fica mais rápido, fica mais prático, mas pode usar essa aqui se quiser, sem problema nenhum, tá? Então, esse foi o item B. Vamos ao item C. Item C, agora ele pede a tensão máxima de cisalhamento absoluta. Então, quando ele usa esse termo absoluto, é para a gente aplicar o estado triplo de tensões, ou seja, mesmo que a tensão 3 seja igual a zero, que é o nosso caso, né? Então, a gente dá origem a esse círculo grandão, tá? E aí as duas equações de cisalhamento são essas aqui, ó, né? Ou σ1 menos σ3 sobre 2, ou PR sobre 2T. De novo, eu prefiro fazer pela primeira, por quê? Porque eu sei que a circunferencial é 72 e a σ3 está marcada aqui, ó, igual a zero, né? Então, é só dividir aqui 72 por 2, dá 36, tá certo? Então, achei aí as tensões de cisalhamento no plano e fora do plano, que é esse item C aqui, com tensão absoluta. Agora a gente vai para o item D, né? Para a gente ver a verdadeira aplicação agora do cisalhamento, né? Por que a gente se preocupa com as tensões de cisalhamento? Porque elas são úteis para a gente projetar, por exemplo, um cordão de solda, né? Que é o que aparece aqui inclinado, tá certo? Não necessariamente eu vou usar esse valor aqui para projetar o cordão de solda, né? Talvez se eu usar esse valor, eu vou superdimensionar o cordão de solda, eu vou acabar, ó, gastando mais dinheiro, tá? Então, a gente tenta achar a tensão de cisalhamento naquele ângulo. Então, ao invés de usar o valor máximo, a gente usa naquele ângulo. Mas a gente já tem um parâmetro. Não vai passar nem do 36 e nem daquele valor de 18, tá certo? Que a gente calculou no plano. Então, vamos aqui no item D. Item D, o que ele quer? Tensão normal perpendicular e tensão de cisalhamento paralela agindo na solda. Ou seja, o que ele quer, né? Ele falou inicialmente que em relação ao cordão de solda, a gente tem um ângulo aqui de 55 graus em relação à linha longitudinal ou eixo X, como queiram chamar, tá? E ele quer que a gente determine essas duas tensões, uma perpendicular ao cordão e uma paralela ao cordão de solda, tá? Então, a gente tem algumas maneiras de encarar esse problema aqui, ó, né? Então, uma delas seria o quê? A gente recorre, né, a essa figura aqui, que é do estado plano de tensões, é o caso geral. Então, a gente usa essa figura para tirar todas as equações de tensão normal e de cisalhamento num plano inclinado, tá?
Ou, né, você imagina literalmente cortando, né, o elemento, ou seja, ó, esse elemento é seu elemento de referência. Então você imagina um corte na diagonal, é esse triângulo que vocês estão vendo, ou simplesmente você pode imaginar um giro, tá? Pode imaginar o elemento girando, que é o elemento B que foi desenhado aqui, ó, tangenciando o cordão de solda, tá? Tanto faz a interpretação que você queira aplicar aqui. O importante é a gente discutir o seguinte, ó. Deixa eu puxar aqui de novo, né? O importante é a gente discutir o seguinte, que o ângulo que ele deu de referência é 55 graus em relação a um plano horizontal, tá? E toda a dedução do estado plano de tensões é dado com base nesse ângulo θ, tá certo? Veja que esse ângulo aqui, ó, desse cantinho, é esse ângulo aqui, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir esse ângulo. Então, só para vocês repararem, eu vou pegar esse triângulo, eu vou trazer aqui, né, para o nosso vaso de pressão. Está aqui o nosso triângulo cortado, esse ângulo é 55, e quanto que é esse ângulo aqui de cima? Tá? O ângulo de cima vai dar 35 graus, né? Então eu complemento aí para 90 graus, tá certo? Então a gente tem 35 graus. E é com esse ângulo de 35 que eu vou fazer as continhas, né, dessas duas tensões que foram pedidas, tá certo? Então, olha só, a gente tem aqui a representação da tensão sigma, da tensão tal, no ângulo de 35, do jeito que está aqui, né? E do jeito que foi deduzido no estado plano de tensões, tá? Então, você olha aqui, ou pode olhar esse elemento inclinado, dá no mesmo, né? Daí tem aí a representação das tensões, tá bom? Deixa eu mostrar a equação aqui para vocês, ó. Então, a equação para o estado plano de tensões, as equações gerais, são essas aqui, ó, tá certo? Então, a tensão é sigma θ, que é essa daqui, ó, perpendicular a esse plano, que basicamente vai ser perpendicular à solda, é x mais y sobre 2, então, genericamente chamado de x mais y sobre 2, a gente vai olhar aqui, ó, para esse elemento aqui, que é a nossa referência. Em x é o sigma 2, que é a longitudinal, que deu 36. Em y, ou seja, vertical, é o sigma 1, que deu 72, né? Que foi a circunferencial, tá bom? Então, x mais y sobre 2, mais x menos y sobre 2, vezes cosseno de 2 vezes o θ, né? Θ 35 graus, mais tensão de cisalhamento XY vezes seno de 2θ. Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse é o elemento de referência. Não tem nenhuma tensão de cisalhamento indicada aqui, né? Inclusive, é uma propriedade das tensões principais. No plano das tensões principais, ou seja, quando aparece sigma 1 e sigma 2, não tem tensão de cisalhamento. Então, esse valor aqui vai ser zero, tá? Eu já aproveito aqui, já marco, né? Ou seja, eu vou cancelar e o de baixo também eu vou cancelar, tá? Então, já deixa aí que vai economizar umas continhas aí pra gente, tá bom? Para calcular o cisalhamento, esse aqui, ó, paralelo, né? Paralelo ao cordão de solda, a gente tem aqui, ó, cuidado com esses sinais, tá? Ó, menos do lado de fora aqui do parênteses, sigma x menos sigma y sobre 2, vezes o seno de 2θ, e teria, no caso geral, mais tensão de cisalhamento vezes cosseno de 2θ, né? Mas nesse caso específico, olhando nesse elemento, o cisalhamento é zero, então eu vou cortar esses dois, tá bom? Então, o que eu vou calcular com vocês são essas duas tensões que o exercício pediu pra gente. Então, tá aqui, ó. Eu já vou chamar aqui os valores de tensão circunferencial e longitudinal, que a gente calculou aí nas telas anteriores, tá? E vou substituir direto nessas equações que eu apresentei na tela anterior. Então, x mais y sobre 2, mais x menos y sobre 2, tá? Vezes cosseno de 2 vezes 35, que é o cosseno de θ. Aí a parcela do cisalhamento eu nem coloquei aqui, tá? Deu 47,85 megapascal, né? Veja que a gente tem uma tensão de 72 e tem uma tensão de 36. Eu não vou usar nenhuma nem outra para dimensionar o cordão de solda, né? Eu vou usar aqui uma tensão de 47,85, ou seja, vou usar a tensão na medida, ou seja, naquele ângulo, né, que está o cordão de solda, tá bom? E o cisalhamento, que é útil para a gente também, né? Então, o cisalhamento, ó, tá aqui, ó, né? Cuidado com os sinais também, ó, menos do lado de fora,
36 menos 72 sobre 2, tá? Vezes o seno de 2 vezes 35, isso aqui vai dar 16,91. Então, essa tensão paralela, né, tensão de cisalhamento paralela ao cordão de solda, 16,91 megapascal, tá? Isso foi o que o exercício perguntou para a gente, tá? Ele poderia aumentar um pouquinho mais as perguntas, tá? Eu vou ficar aqui no que ele perguntou, mas olha só, tá vendo esse elemento aqui, ó, ponto B inclinado? Essa tensão aqui, ó, né, ela age nessa face e age nessa outra face aqui, ó, saindo aqui perpendicular, para a gente ter o equilíbrio, tá? Mas surge outra tensão normal perpendicular a essa face aqui de cima, ó. Eu não calculei, não vai ser útil, o exercício não pediu, né? Mas se eu quiser calcular a tensão perpendicular a essa face, essa tensão aqui normal, o que eu faço? Eu imagino esse ângulo aqui, ó, como se fosse teta-linha, vai. Teta-linha é 35 graus. O outro está defasado de quanto? Ó, dessa face até essa face, estou defasado de 90 graus. Então, se eu pegar 90 graus mais o 35, eu teria um teta duas linhas, tá? Seria 125. Se você fizer a conta com θ 125 aqui, ó, tá? Você vai achar a tensão perpendicular a essa outra face, tá? Então, essa é uma observação. Outra observação, o cisalhamento que a gente achou, né, paralelo ao cordão de solda, na verdade, ele age paralelo às quatro faces do elemento, tá certo? Garantindo o equilíbrio quanto ao cisalhamento, tá? São detalhes do estado plano de tensões, tá? Vale a pena dar uma conferida, tá? Último detalhe, antes de ir para o último item aí do exercício. Se você colocasse um ângulo aqui, ó, 45 graus, o que você ia perceber? 45 vezes 2 dá 90. 90, sendo de 90, dá 1, né? Se essa parcela desse 1, né? Ao resolver essa continha, tenta fazer aí, né? 36 menos 72 sobre 2, tá? Vai dar 18. 18, pessoal, é exatamente o valor da tensão máxima de cisalhamento no plano. O que significa? Que a tensão de cisalhamento máxima no plano está inclinada a 45 graus. Então, se esse cordão de solda estivesse inclinado aí, né, ou seja, trabalhasse com esse ângulo a 45 graus, né, você ia fazer o dimensionamento com o cisalhamento máximo, tá certo? Vamos ao último item. Último item, ele pede a deformação circunferencial e longitudinal. Parece um pouquinho fora de contexto, né? Mas aqui é a aplicação da lei de Hooke, né? Importantíssima lei de Hooke quando você estuda extensometria elétrica, né? Que é a parte experimental da nossa disciplina aqui de mecânica dos sólidos, tá bom? Então eu chamei aqui as tensões calculadas, circunferencial e longitudinal, e chamei a propriedade do material, módulo de elasticidade, 200 GPa, e coeficiente de Poisson, 0,3. Tá? O que é a lei de Hooke, né? Então, a lei de Hooke generalizada, né? Eu calculo aqui, ó, com a parcela de tensão X e tensão Y. Às vezes, né, numa barra sofrendo tração, você não tem a tensão Y, né? Então, você ignora essa parcela e fica aqui, ó, com a equação pequenininha aqui, ó, que é tensão módulo vezes deformação, tá? No nosso caso, né, eu tenho tanto tensão X quanto tensão Y, então eu tenho que usar a lei de Hooke generalizada, que a gente chama, tá bom? Então, olha só, eu tenho a tensão X, que é a longitudinal, tenho a tensão Y, que é a circunferencial, tenho o Poisson e tenho o módulo, tá? Só substituir aqui e calcular. Então, olha só, substituir tudo direitinho aqui, tudo megapascal, veja que aqui está em giga, eu multipliquei por 1000, por 10 a terceira para passar para mega, tá? Vai cancelar todas as unidades e vai dar um número bem pequeno, 72 vezes 10 a menos 6, tá? Na extensometria elétrica, ou seja, na aplicação experimental, ao invés de dar o resultado 72 10 a menos 6, a gente dá uma compactada aqui, ó, né? O 10 a menos 6 é representado pela letra grega aqui, mi, né? Que é o micro, né? Micro deformação, tá? Então, quanto deu a deformação longitudinal? 72 micro deformação. Então, micro deformação não é unidade. Esse número é adimensional, tá bom? É só uma maneira de representá-lo, tá certo? E a circunferencial, quanto que deu aqui? Deformação circunferencial. Veja que a equação é a mesma,
A única coisa que troca, ó, tá vendo a tensão X aqui? Ela vem para cá, ó, tensão X. A tensão Y que estava aqui, ela vem para cá. Elas trocam de lugar, só isso. Resolvendo deu 306, 10 a menos 6, que em microdeformação vai dar 306 microdeformação. Tá bom, pessoal? No exercício completinho aí de vasos de pressão. Qualquer coisa, entre em contato se tiver alguma dúvida, tá certo? Abraço aí, até mais.